E aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, como é que estão vocês? Aqui tá falando Gustavo, GSS Games na parada com vocês. E galera, tô aqui hoje, 19ª rodada do nosso queridíssimo Cartola FC, pra trazer pra vocês, galera, vídeo de hoje sobre a análise dos confrontos. Pra quem não sabe como funciona, basicamente eu digo quais confrontos tem mais chance de os times fazerem gols, ou seja, colocar meio campistas e atacantes desses confrontos é uma opção muito válida. Quais confrontos é melhor você colocar defensores, porque tem uma perspectiva grande de SG, e quais confrontos você deveria evitar, ou por ser clássico, ou por ser um jogo entre times muito próximos na tabela. Sempre lembrando que apesar de ser um jogo difícil, por exemplo, Cruzeiro e Botafogo, se porventura você confiar muito em determinado jogador, sempre pode escalar. O que não vale a pena é você escalar 4 ou 5 jogadores de um Cruzeiro ou de um Botafogo, visto que o jogo tende a ser um pouco complicado de ter um prognóstico certo. Tranquilo? Além disso, galera, sempre pedindo pra você que não é inscrito no canal, parceiro, se inscreve, porque além desse vídeo hoje ainda vamos fazer escalação de time principal focado em pontuação e os nossos times valorizações. Tranquilo? Então foi isso, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos pro vídeo. Agora o bicho vai pegar! Vai pegar você! Tá de bobeira! Voltando aqui, galera, e antes de falar da análise da 19ª rodada, vamos rapidinho falar da nossa 18ª rodada, que poderiam me dizer que foi uma rodada simplesmente trágica, galera. Uma rodada muito ruim. Minha pontuação foi a pior do ano, apenas 28,77. Primeira vez que eu pontuei uma pontuação abaixo dos 30. Realmente foi uma rodada muito complicada. Se a gente for olhar os maiores pontuadores, Eduardo Henrique, Guilherme, salve o Patrick, ali, Teles, Neilton, não eram opções tão válidas. E os grandes taxados como bons pontuadores, como quem sabe Guerreiro, o próprio jogadores do Grêmio. O Grêmio acabou ganhando somente de 1-0. Confrontos bem complicado, muitos SG perdidos, ó. Sport Fluminense 2-2 sem SG, Chape e Bahia 1-1 sem SG. O Corinthians conseguiu um SG, mas foi fora de casa, mas até quem colocou o Balbuena não passou de 5. Vitória e Ponte Preta não teve SG, Botafogo e Palmeiras sem SG, Santos e Flamengo sem SG. Os times que ainda conseguiram SG foi o Cruzeiro fora de casa, que não era muito taxado como boa opção. O Atlético Paranaense, que aí muita gente até se deu um arrumento com o Sid Clay, mas que também não mitou. E o Grêmio, que estava jogando fora de casa, ou seja, uma rodada bem complicada mesmo, galera. Muita gente pontuando baixo, teve gente pontuando 10, 12, menos. Foi uma rodada muito ruim. É uma rodada que qualquer pontuação sua próximo de 50 já foi muito boa. Tranquilo, porém, galera, temos que levantar a cabeça e ir para essa 19ª e acreditar que ela vai ser bem melhor, visto que temos alguns confrontos um pouco mais favoráveis. Vamos aqui, lembrando que essa 18ª era muito confronto difícil, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, Sport Fluminense não era um confronto fácil, Chape Bahia, Atlético Corinthians, o Vitória. Na verdade, os confrontos fáceis seriam no máximo o Grêmio e o São Paulo, que era o grande favorito, também decepcionou, não conseguiu SG e ainda perdeu o confronto. A rodada muito ruim, então vamos levantar a cabeça e ir para essa 19ª rodada. Colocando aqui, então vamos logo fazer a análise dos confrontos para ajudar vocês. Lembrando, galera, que esse nosso vídeo não é um vídeo totalmente de escalação, vai ser primeiro essas análises. Amanhã vamos soltar os vídeos com as nossas escalações. Lembrando que vamos fazer os times de 100 até 150, a nossa escalação do time principal e também as nossas ligas. Tranquilo? E vamos seguindo. Primeiro confronto, Fluminense e Atlético Goianiense, belo confronto, principalmente para jogadores ofensivos, tanto atacantes como meio campista, porque o Fluminense é um time que, apesar de ser tá razoável ali na tabela, tá ali no 14ª posição, mas está muito próximo. A diferença do Fluminense, que é o 14º, e o Vasco, ou o Botafogo, que é o 9º, é apenas 2 pontos, é muita pouca diferença. Esse bolo está muito apertado. E eu poderia dizer que o Atlético Goianiense, por ser a pior defesa, junto com a Chapecoense, com 31 gols sofrido, tem uma perspectiva muito grande de sofrer gols. E o Fluminense é um ataque muito poderoso, já são 26. E como eu havia dito rodada passada, foi um 2-2 com o Sport, tanto que eu disse que a tendência era ser um jogo de muitos gols. Foi um jogo de 4, porque o Fluminense é esse tipo de time, ou seja, atacante e meio campista, ótima opção. Baixando aqui, vamos agora para Corinthians e Sport. Nesse confronto, favoritismo do Corinthians, obviamente, vem com uma campanha extraordinária, vitória de 2-0 contra o Galo em Minas Gerais. Se bem que o Galo está bem fraco em Minas Gerais, porém, chegou até a mudar de área. Jogaram no Mineirão, o Corinthians ganhou de 2-0, uma vitória contundente,
acabou não se distanciando muito, porque os concorrentes diretos, salve o Flamengo, tiveram bons resultados. Palmeiras ganhou, Santos ganhou, Grêmio ganhou e o Corinthians conseguiu ainda ganhar o seu jogo. O jogo dele era bem difícil. É uma perspectiva boa tanto no ataque como na defesa. É a melhor defesa da competição com apenas 8 gols sofridos e o segundo melhor ataque com 29 gols marcados, somente atrás do Grêmio. Apesar de o Sport ser um time bem montadinho, eu acredito que o time do Corinthians é bem favorito jogando nos seus domínios, lembrando que ainda é invicto, já conseguiu, se eu não me engano, eu acho que era o 20º alguma coisa, jogo sem sofrer gol, ou seja, a defesa do Corinthians para essa rodada também é muito válida. Depois temos Flamengo e Vitória, aqui apesar da vitória do Vitória, que deu ele um pouco mais de alento ali para brigar para fora do rebaixamento, eu ainda vejo o Flamengo bem favorito, apesar da quantidade grande de críticas. A defesa do Flamengo ainda é bem razoável, vamos dizer assim, não é uma das piores defesas da competição, tem 17 gols, mas está ali, se a gente for olhar entre as melhores, eu acho que ele é pior que a do Corinthians, que é a do Santos, que também não é nesses balai todo, é porque o Vanderlei faz milagre, e que o Cruzeiro, ou seja, quarta melhor defesa da competição. Muitas vezes o problema do Flamengo é não matar os seus jogos, ou tipo, fazer muito gol em jogos que nem precisa. Então eu diria que tanto atacantes como defensores do Flamengo são uma opção muito válida também para essa rodada. Depois temos Palmeiras e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense que vem de uma goleada contra o Avaí, um 5-0, uma porrada mesmo. Eu achava que o Atlético Paranaense ia ganhar, não acreditava que seria por uma diferença tão grande assim. O Palmeiras, do meu ponto de vista, é o favorito, principalmente pela melhor campanha que vem mostrando. O Palmeiras, desde a 10ª rodada, nos últimos 10 jogos, é o time que melhor tem a campanha até o momento na competição. Claro que o líder é o Corinthians, principalmente porque no começo o Corinthians vem regular muito tempo. Porém, se a gente pegar os últimos 10 jogos, o Palmeiras tem a melhor campanha dos times do Campeonato Brasileiro. Tanto que se a gente pegar esse espectro dos últimos 5 jogos, entre os 4 primeiros colocados, a gente vê que o que mais pontuou foi realmente o Palmeiras, com 13 pontos no agregado, contra 11 do Santos, 11 do Grêmio, o Corinthians 9. Ou seja, o Palmeiras está bem na competição, o jogo é na sua casa, vejo favoritismo, tanto jogadores de meio como ataque e defensores do Palmeiras é muito bom, ou seja, já temos 3 confrontos bem favoráveis aqui. Depois temos um Cruzeiro e Botafogo, aqui é um confronto que eu evitaria, principalmente porque o Botafogo é um time meio cascudo, apesar de estar vindo de 2 derrotas consecutivas, e o Cruzeiro vem de uma grande vitória contra o Vasco. O Cruzeiro sempre é aquele time, faz grandes resultados, depois parece que some, acaba perdendo para times que não deveria perder, e ganha de times que ninguém esperava que iria ganhar, como ganhou do Vasco de maneira tão categórica, já vacilou contra times da parte de baixo da tabela. Então evitaria esses 2 times. Depois temos Coritiba e Chape, os 2 times que estão em situações próximas. O Coritiba vinha numa decadência muito grande, a Chape também estava, só que o Coritiba estava a 4 derrotas consecutivas, foi vencer o São Paulo fora de casa, saiu do rebaixamento e colocou o tricolor paulista no rebaixamento. A Chapecoense ainda é um time que oscila muito, a Arena Condá, que já foi uma grande força dela, nem está se mostrando algo tão determinante assim. O jogo é no Couto Pereira, eu acho favoritismo do Coritiba, mas não apostaria em uma quantidade grande de peças para esse confronto. Depois temos Grêmio e Atlético Mineiro. Eu obviamente vou dizer que o Grêmio é favorito, porém um favoritismo um pouco pequeno. O Atlético Mineiro é um dos melhores visitantes, tanto que essa posição que ele tem vem muito pelos jogos fora de casa que ele consegue mostrar. Em casa ele está decepcionando um bocado. Porém o Grêmio, pelo futebol que mostra, segundo colocado, é um time que impõe muito seu futebol, eu vejo como favorito. Porém, não apostaria em muitas peças, salve aquelas mais bem conhecidas, como o próprio Jeromel, que tem uma certa regularidade de pontuação, seriam válidas, porém não é um confronto tão simples. Depois temos Bahia e São Paulo, né galera, a briga dos desesperados, o que tá primeiro fora da zona de rebaixamento, que é o Bahia, e o São Paulo, que é o primeiro dentro da zona do rebaixamento. Seria, esse é o último jogo do primeiro turno. Se o Bahia empata ou vence, ele fica fora da zona do rebaixamento. Se o São Paulo vence, ele sai da zona do rebaixamento. E se porventura o São Paulo perde ou empata, ele vai terminar o turno na zona da degola, que é sempre muito complicado. Eu vejo até certo ponto um favoritismo para nenhum dos lados, na verdade. O Bahia vem de uma reformulação,
trocou de técnico, tirou o Jorginho. São Paulo também, muita gente teve um frisson muito grande pelo São Paulo, principalmente pela última vitória contra o Botafogo. Eu não me iludi tanto, porque eu vi o jogo entre Botafogo e São Paulo, e foi um jogo até certo ponto muito pareio, onde o Botafogo só não venceu o jogo porque foi incompetente. Nos últimos 10, 12 minutos acabou sofrendo 3 gols. São Paulo ainda precisa crescer muito, porém, tecnicamente ainda é um time superior ao Bahia. No máximo, eu colocaria opções esporádicas desses dois times, porém, não há um grande favoritismo para nenhum dos lados. Depois temos Ponte Preta e Vasco, dois times que perderam seus jogos de maneira até feia. A Ponte perdeu por Vitória, que todo mundo já taxava como saco de pancada, e o Vasco perdeu em casa, né? Se bem que não tem mais São Januário, para o Cruzeiro também sofrendo 3 gols. Esse confronto eu acho um confronto muito pareio. Eu dou até um leve favoritismo da Ponte, principalmente pelo jogo sendo Moisés Lucarelli, porém não vejo grandes opções para você colocar. No máximo um atacante ali que você acredite que possa fazer um gol, principalmente pelo lado da macaca. E para finalizar temos Avaí e Santos, o jogo na ressacada. Do meu ponto de vista, favoritismo do Santos, obviamente, o Avaí que vem de uma derrota feia, 5-0 contra o Atlético Paranaense. O Avaí era um dos piores times, mas pelo menos tinha uma defesa razoável. Com esses 5 gols que levou, voltou a se tornar uma defesa bem fragilizada. Eu vejo favoritismo do Santos, né, que está se mostrando um time, principalmente ali com o Bruno Henrique, muito poderoso assim nos contra-ataques e com poder de reação. Não colocaria muitas peças, principalmente porque o jogo é fora de casa, mas quem sabe defensores do Santos seja uma opção muito válida para essa rodada. Tranquilo? Então foi isso. Sempre pedindo para você que assistiu o vídeo até aqui e ainda não papou com like, se inscreve no canal para dar uma força e vamos tentar melhorar essa pontuação, uma pontuação muito baixa, porém é aquela coisa, né, galera, a gente pontua mal, depois tenta pontuar bem, sempre que possível. Tranquilo? Então, um abraço a todos, rumo à mitagem e valeu!